todos. Se sintam muito bem acolhidos e acolhidas nesta tarde. Mais um encontro da Tarde Teológica. A Tarde Teológica tem se tornado um espaço tradicional de nossa faculdade. Tivemos em 2016, 2017, encontros muito especiais aqui, discutindo diversos temas. Eu tenho certeza que contribuíram muito para a nossa formação, para o diálogo, e eu tenho certeza que nesta tarde não será diferente. O tema da Tarde Teológica de hoje é um tema importantíssimo, fala a respeito da relação da leitura bíblica e as questões da vida, não é? A Bíblia como um espaço de leitura não somente de letras desencarnadas, mas a possibilidade destas letras fazerem sentido para a vida a ponto de transformá-la à luz dos interesses de justiça, equidade, empoderamento e etc. O tema da nossa discussão é sobre a leitura popular da Bíblia. E é com muita alegria que eu quero receber aqui entre nós a professora Maria de Fátima, que costumamos chamar, né, de Fatinha. Melhor Fatinha. Que é do Diretório Nacional do CEBI, que há tanto tempo tem prestado um serviço lindíssimo para a popularização da leitura popular da Bíblia no Brasil, na América Latina, e recebê-la aqui entre nós é uma grande honra. Então eu queria que nós recebêssemos com uma salva de palmas. Também está compondo a mesa a professora Claudete, que é a coordenadora do grupo Regevi. Esse encontro, ele é uma parceria da Tarde Teológica, do curso de extensão, com o nosso grupo de pesquisa, o Regevi, que trabalha a questão de violência, gênero, e também tem prestado um serviço importantíssimo, não somente na nossa faculdade, mas aqui para a nossa cidade, que é marcada por uma violência contra a mulher, uma violência de gênero, que tem nos colocado em estatísticas horríveis, não é? Então, essa tarde é uma tarde especial porque trata da leitura bíblica, trata da vida e trata de uma tradição importantíssima do fazer teológico aqui no nosso país, na América Latina, em nossa cidade. Então, eu já quero, desde já, passar a palavra para a Fatinha, para que ela possa abrir as discussões. Antes, dois recados rápidos. Primeiro, nós temos uma lista, não sei com quem está a lista aí, cadê Isso. Por gentileza, você coloca o teu nome, um e-mail, de forma legível, porque depois encaminharemos o certificado, né, que nós temos certificados aqui do nossa Tarde Teológica. Além disso, temos aqui a presença também da Paulus, com venda de livros. Você depois pode dar uma olhadinha com calma, já até separei o meu ali. E parece que vai ser uma promoção de 70% de desconto, é isso? Oba! Beleza. 20%. 20%. É o dobro do dízimo, já. Eu posso falar uma coisa? Pode, eu vou passar para ti. E outra questão é em relação à transmissão. Se você tiver com o seu celular ligado aí na internet, nós estamos transmitindo online. Eu quero também saudar os que estão nos acompanhando online. Você compartilhe para que essa discussão seja popularizada, tá bom? Quero passar aqui também para a Claudete, dar uma palavra. Não precisa, né? Boa tarde para todos e para todas. Tá. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Para nós é uma grande alegria essa parceria também junto com o CEBI, que é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Tem uma longa trajetória no Brasil. É um trabalho ecumênico de homens e de mulheres que estão lá na base, fazendo leitura com as pessoas a partir da Bíblia e ligando sempre a Bíblia com as questões da vida. E a gente tem um carinho todo especial também pelo Carlos Mesters, que iniciou esse projeto, né? Junto com outras, com mais duas mulheres. Eram 4 pessoas que iniciaram esse projeto em 1976, então tem uma longa caminhada. Não é muito conhecido, muitas vezes, nem todos os grupos conhecem no Brasil, mas é um trabalho realmente que tem uma grande trajetória
entre realmente a base com as pessoas mais humildes, mais pobres, agricultores, mulheres. E, além do mais, também tem um trabalho, por exemplo, a gente está vendo a camiseta aqui da Fatinha, né? Tem um trabalho muito forte também de gênero, que é a questão da luta contra a violência, a superação da violência. Então, para nós é uma alegria. A Fatinha também é de tradição religiosa, né? Irmã católica, né? Ela também esteve há pouco tempo no Nordeste do Brasil, trabalhando com agricultores, né? E na região da Amazônia. Região da Amazônia. A Fatinha foi professora, está quase se aposentando? Estou só esperando a publicação. Está quase se aposentando. E ela fez um mestrado. Ela fez um mestrado também, que se chama Dabar, né? Que tem a ver com a leitura da Bíblia, nessa perspectiva da leitura popular da Bíblia nas faculdades estes. Então, e além do mais, ela, como já falou o professor Kenner, ela faz parte do Diretório Nacional. E vocês podem procurar o CEBI também na internet. Colocam lá CEBI e sempre tem, toda semana, vocês vão encontrar, tem reflexões sobre algum texto bíblico, muito bacana. Então, muito obrigada, Fatinha. E a gente está contente, de repente, no segundo semestre, vamos ter um curso de extensão mais aprofundado sobre a leitura popular da Bíblia. Então, seja bem-vindo entre nós. A palavra é sua. Obrigada, Claudete. Obrigada, Kenner. E para nós também do CEBI é muito bom estabelecer esse tipo de diálogo. Né? Como já foi bem enfatizado, o CEBI faz um trabalho, que é mais uma vivência, uma experiência de leitura popular da Bíblia, mas isso não significa que nós, os facilitadores e facilitadoras desse processo, não precisamos nos aprofundar. Né? Então, todo o tempo nós estamos estudando e procurando, buscando esse aprofundamento bíblico e aí essa parceria com a Unida, com a Este, né? Com tantos outros grupos aí que se dedicam a esse aprofundamento bíblico e outras disciplinas que nos ajudam a fazer bem feito o nosso trabalho popular, né? Às vezes pode passar uma ideia, trabalho popular, trabalho com os pobres, né? Ler a Bíblia com os pobres é fácil. É fácil nada. Né? É muito mais difícil, às vezes, do que fazer dentro da academia. Né? Porque nós não temos as respostas, não temos as receitas, a academia também não tem, né? Mas a gente faz a partir da vida. Então, a minha fala aqui hoje é no sentido de partilha do que se faz, do que se pensa, né? O que nós construímos até agora, quando a gente fala de leitura popular da Bíblia. Agora, eu confesso para vocês, é mais fácil fazer do que falar. Então, assim, transformar essa experiência, esse trabalho que é feito junto, numa fala de alguns minutos, não é tão simples. Pelo menos não é para mim. Né? Algumas pessoas têm mais facilidade no processo. Então, eu vou trazer algumas informações que depois eu quero dialogar mesmo, né, com vocês aqui, com Kenny e Claudete, com cada um que veio para essa tarde, com quem estiver também nos acompanhando aí pelas redes sociais. E eu pensei em começar com uma poesia, que é uma música, de um companheiro nosso que há muito tempo está na luta popular e agora está também no CEBI, que é o Cláudio Vereza. E pela festa dos 30 anos do CEBI Espírito Santo, que foi há 2 anos, ele então escreveu uma letra a partir da experiência que também ele está fazendo, estando no CEBI agora há algum tempo. Então, eu começo com a letra desse texto dele, que ele diz assim, eu não ouso cantar, né? Então, a gente vai no texto da poesia, que é palavra viva, que nem semente que brota no chão. Palavra vida, que espalha amor, gera libertação. E assim ele construiu nossa grande caminhada feita de dedicação à palavra proclamada, depois estudada com muita atenção. Compreendendo bem o texto, vendo quem o escreveu, procurando o pretexto e em qual contexto que isso se deu. Ele diz também que a palavra proclamada para a vida é a luz,
nos caminhos sinuosos, também virtuosos, ela nos conduz. A palavra do Senhor para nós é qual fermento? Que a massa faz crescer, o amor florescer bem mais que 1000%. Eu gostei muito dessa interpretação que o Cláudio fez do que é o trabalho do CEBI. E, né, ele escreve a partir da experiência que ele está vivendo nos grupos, uma vida inteira de compromisso político popular, e agora, vivendo também essa experiência com a Bíblia, ele traduziu assim, que é bem o jeito do CEBI, é bem a nossa cara, né? Então, a gente agradece o Cláudio também, que nos ajuda a falar do CEBI. E quando nós falamos em leitura popular da Bíblia, e eu quero acrescentar aqui a palavra libertadora, porque hoje o termo, parece que só o termo popular já não dá conta mais do que é o processo desejado por nós, né? Popular pode ser também não tão libertador assim. Mas a gente gosta de acrescentar a leitura popular e libertadora da Bíblia, pensando até mais nessa experiência latino-americana, né? Que ela nasce, essa leitura nasce de processos bem mais com o nosso jeito latino-americano de ser. Então, tem alguns pontos que eu vou começar considerando aqui. Primeiro é o lugar da Bíblia como palavra de Deus. O povo gosta da Bíblia, né? Gosta de ter a Bíblia na mão. Mesmo às vezes falando, eu leio e não entendo quase nada que está escrito, mas gosta da Bíblia. Então, esse lugar que a Bíblia tem já garantido, reconhecido, né? Às vezes está lá a Bíblia dentro da casa, as pessoas nem leem muito, mas é o livro sagrado. Então, isso já permite uma aproximação. O fato de a Bíblia ser querida, ser amada, né, pelas pessoas em geral. Sejam católicas, evangélicas, né, as pessoas gostam de ter este livro por perto, né? É um elemento sagrado que faz a diferença. Então, o processo vai sendo assim de... Quando as pessoas começam a ler o texto da Bíblia, começam a se identificar. E aí dizer, gente, mas o que está escrito não é tão diferente assim da minha vida, da vida do meu grupo, da vida da minha família. E esse tipo de identificação possibilita que a gente, então, faça a leitura popular da Bíblia. Não fosse isso, nós talvez tivéssemos mais dificuldade nos processos, né? Um outro ponto, então, que eu trago aqui é a ligação da Bíblia com a história. Essa ligação, então, que vai se acontecendo a partir de uma experiência de fé, né, que as pessoas vão vivendo. A sua ligação com o sagrado, com a divindade, faz com que também a aproximação com a Bíblia aconteça. E é muito no sentido do clamor. Qual é o clamor da vida? Qual é o grito da vida que faz a gente perguntar, e Deus, onde que Ele está? Qual o lugar que Ele ocupa nesse processo? Ele está com a gente, né? Ou Ele está distante de nós? Diante disso, então, antes, né, do povo ter esse contato, quando eu falo aqui o contato com o texto bíblico, a gente sabe que não faz tanto tempo assim que o povo tem o texto na mão. E tem o texto, eu estou aqui, aqui no meu colo, para depois pegar a Bíblia aqui numa edição que é pastoral, né, que é uma que a gente tem ali com João Paulo, da Paulus, né? E a gente tem tantas outras traduções que hoje estão em português ou em cada língua de cada cantinho desse mundo. Então, as pessoas podem ler o texto e se achar, mas isso faz pouco tempo. Pelo menos para os católicos, né? Demorou mais ainda para a tradição católica ter a Bíblia na mão do povo. Ficou muito tempo na mão do clero, dos especialistas, daqueles que, em tese, se aprofundam nesse texto, né? Nessa mensagem para falar. Então, durante muito tempo da história das igrejas, as pessoas se acostumaram a ouvir a palavra, né? Ouvir também a mensagem que essa palavra queria. É diferente ouvir a mensagem dada e você fazer a sua própria interpretação. Então, a graça que nós temos hoje
de poder ter o texto na mão das pessoas. Então, quando a gente vai pensando nesse processo, vai entendendo como é que nós chegamos nessa leitura popular da Bíblia. E aí é importante dizer que a leitura popular da Bíblia não é um conteúdo. Não tem um conteúdo que eu posso chegar aqui e dizer, ó, assim, dessa forma, com esses tópicos, é a leitura. Ela é um método, é um caminho. Né? Método entendido como caminho. E um caminho que a gente se põe a fazer. Caminho que se faz, como já disseram aí, caminhando, né? O caminho que se faz caminhando. Então, pensa, como que a gente pega uma biblioteca, que é a Bíblia, toda, né? Riquíssima de milênios de experiência, e eu vou lá, ousadamente, mediar uma interpretação junto com as pessoas muito simples. Algumas até analfabetas, que nem vão ler o texto. De novo, vão precisar ouvir o texto, mas que vão participar da interpretação. Então, aqui entra a figura que no CEBI é muito importante, e em todos que não são do CEBI, mas que também fazem leitura popular da Bíblia, que é a figura do mediador, do facilitador. Nós que somos da educação também falamos muito isso, né, Helena? A gente também fala muito, porque a gente aprendeu isso com o grande educador Paulo Freire. Então, falar de leitura popular da Bíblia é também falar da educação popular, desse movimento que a educação popular nos convida a fazer, que também não tem resposta. Tem temas geradores, né? Tem possibilidade de discussão. Mas a diferença, que é importante, que eu já mencionei, é o seguinte: aqui se trata de um texto considerado texto sagrado, fala de Deus. Então é também um pouco mais exigente, porque você não pode simplesmente decifrar essa palavra sem considerar a experiência de fé que as pessoas têm, né? Então, essa questão do facilitador, do mediador, que parte da vida. Então, se eu, como mediadora, estou num grupo de mulheres, num grupo de camponeses, né? Em qualquer que seja o grupo, qual que é o meu ponto de partida para fazer leitura popular da Bíblia? É o grupo. É a vida que esse grupo tem, é a experiência que ele acumulou. Então, eu não tenho muito o que dizer, eu tenho que ouvir, eu tenho que fazer o grupo dizer. Dizer da sua vida, dizer da sua experiência, das suas carências, das suas violências sofridas, ou até das experiências de superação. E aí, é essa experiência da vida que vai fazer toda a provocação possível para então entrar no texto da Bíblia. O texto da Bíblia viria em seguida para iluminar aquela experiência. E aí vocês sabem, tanto quanto eu, que não é tudo que tem no texto da Bíblia que é libertador. Não é? Então nós vamos às vezes nos deparar com experiências contadas, narradas e cantadas, e que ficaram na memória do povo da Bíblia, que não basta você ler e achar, já tem aqui uma palavra de Deus para nós. Às vezes tem que desconstruir todo aquele processo que está ali para entender por que esse texto está na Bíblia. Quem colocou esse texto aqui? Quando esse texto foi, então, interpretado pelas comunidades de fé e ele se transformou num texto escrito. Eu, às vezes, brinco, né, dependendo do grupo que a gente vai, diz assim, tem coisas na Bíblia que estão escritas para a gente não fazer. Não é palavra para ser cumprida, né? É palavra para ser entendida e para a gente fazer diferente. Porque não está lá porque Deus disse que a gente tinha que seguir. Então, esse trabalho de desconstrução, de suspeita, né? Essas são palavras que a gente usa também muito na leitura feminista da Bíblia,
que junto com a leitura popular hoje tem dado bastante contribuição para esse processo de entendimento, né? De desconstrução e de reconstrução. E é isso que eu falei do texto para dizer que a análise crítica, os estudos que os processos exegéticos nos colocam, nos ensinam, eles são muito importantes para a leitura popular da Bíblia. Porque aquela pessoa que se coloca no processo de facilitação, ela tem que estar muito segura de como vai mediar a interpretação que se dá na vida, né? No popular, que a gente chama. Então, a interpretação que o povo faz da Bíblia, ela é uma atividade que vai envolvendo o aspecto do conhecimento, então, o aspecto intelectual, e a própria experiência do chão da vida. Para nós, às vezes, que passamos pelos estudos acadêmicos, fica difícil, porque a gente tem uma tendência de ser professor, né? De chegar lá e dizer, gente, eu descobri uma coisa tão legal, né? Quando eu estava fazendo o estudo desse texto, e a gente começa a dizer essas coisas legais que a gente descobriu, que são mesmo, né? E a gente quer contar para todo mundo. E não dá. Às vezes não faz sentido, né? Porque as pessoas que estão lá não fizeram a experiência dessa grande descoberta. Aí você pode falar. Quando você sai de lá, ficou tudo do mesmo jeito, né? As pessoas continuam no seu processo, porque elas não viveram junto. Não mudou, né? O professor Kenny usou no começo a palavra transformação, né? Uma leitura que precisa provocar transformação. Esse é o critério. Se não provocou a transformação, pode ser que tenha esquentado o coração, feito aí dá uma mexida, mas não chegou no ponto que precisava chegar. Quer falar? Eu ia dizer, só esquentar o coração não dá, né? Não. Metodista demais. Né? O texto A Caminhada de Emaús deixa isso muito claro. Exatamente. A gente até retoma ele daqui a pouquinho. Um outro elemento importante quando a gente está falando desse processo, a gente chama, Claudete lembrou aqui de Carlos Mestres, né? O Frei Carlos Mestres, que é o nosso mestre também nesse processo, e ele fala que precisa ter o contexto do espírito. Veja, nós falamos de vida, experiência de vida, falamos de conhecimento também intelectual, porque você precisa para entender o texto, mas quando nós estamos no meio do povo, para provocar essa transformação, e eu falei no começo do contexto de fé, de gostar da Bíblia, a gente tem que acreditar que tem algo também que está para além de nós, que é a vivência de fé, que é o Espírito agindo para também contribuir naquela transformação. Então, os momentos de fazer leitura popular da Bíblia, eles se transformam em momentos de oração, de canto, de poesia. Sempre a gente procura ter um ambiente construído, né, bem chamativo, bem simbólico, para que ali o corpo inteiro das pessoas possam entrar e participar. E se a palavra não falar, o símbolo pode falar, né? A música pode falar, a poesia que você levou. Então, você já começa assim, e no fim do processo, se espera que aquele grupo produza novas coisas, novos símbolos, novas músicas, novos textos, né? Porque aí é a própria vida que vem. Então, esse contexto do espírito, e alguns grupos chamam esse processo também, que não é exatamente a leitura popular da Bíblia, mas que tem pontos comuns, que é fazer uma leitura orante da Bíblia, né? A leitura orante da Bíblia, porque faz tudo misturado, né? A gente brinca tudo junto e misturado, que é para poder o ser todo da pessoa participar. Falando a pessoa, mas eu já queria destacar que quando a gente fala de leitura popular da Bíblia, nós estamos falando de leitura comunitária. Prioritariamente uma leitura feita em grupos. Eu posso sozinha fazer essa vivência toda? Posso,
mas não é essa vivência individual que vai ter o processo transformador. Então, o elemento da comunidade, ele é essencial. A gente costuma falar desse método usando o texto que a Claudete lembrou. Já assim, é muito falado isso, que é o texto que está em Lucas 24, de 13 a 35, que a gente fala que são os caminheiros lá de Emaús, os discípulos de Emaús, né? Muito provavelmente um casal de discípulo que sai de Jerusalém após os acontecimentos tristes da morte de Jesus, do assassinato na cruz, e que vão para um povoado porque acham que tudo está acabado, né? Então, a gente costuma usar esse texto como exemplo do método. E como que a gente faz isso? Transformando o texto no próprio método, para dizer assim como que seria o processo, os passos metodológicos da leitura popular da Bíblia. Então, pegando lá o começo desse texto, provavelmente está na nossa cabeça, talvez lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, para não ler agora que é meio extenso, né? A experiência daqueles 2 discípulos que seguem tristes, desanimados, achando assim: fomos enganados. Ele disse que ia ressuscitar, já faz 3 dias e nada, né? Nos enganou, partiu e deixou a gente aqui na pior, né? Na pior. Desolados. Não é bom a gente pensar muito nisso, não, que a gente começa a pensar no Brasil atual e aí a gente começa a ficar assim meio desolado também, porque a situação não está diferente daqueles discípulos caminhando para Emaús. E é importante fazer isso, né? É pena que neste momento o tempo não dá, mas que seria a primeira pergunta a ser colocada assim: quais são os sentimentos, a experiência, as palavras que estão agora nos movendo, né? Se eu penso politicamente, ou se eu penso na minha família, se eu penso lá na minha comunidade de fé, aqui no estado do Espírito Santo, que é onde está o nosso pé, é o nosso chão. O que está aí nos provocando e nos fazendo dizer que vida é essa que a gente está? E aí diz que esses 2 discípulos estavam assim, caminhando, tristes. O texto diz que era triste, eles não estavam felizes porque eles estavam se sentindo traídos, e alguém vem para caminhar com eles. E o texto diz que é Jesus, mas para eles não era Jesus, porque ele não estava reconhecido como tal. Então, essa experiência que Jesus faz, de acordo com a comunidade de Lucas, de chegar no caminho, de entrar no caminho e fazer junto o processo e puxar uma conversa, o fio, né, da conversa, dizer: o que vocês andam conversando por aí? E aí eles começam a contar, a falar da vida, né, descrever seus sentimentos, sua experiência. É o primeiro passo que a leitura popular da Bíblia precisa fazer: deixar a vida falar. Ou então o facilitador, ele precisa ter capacidade de escuta, senão já não acontece o processo. E às vezes isso demora, porque as pessoas começam a falar e um fio puxa o outro, né? E ali o outro fala: é mesmo, eu também acho assim, e aconteceu comigo também. E assim a vida vai se tornando texto também. A vida vai sendo explicitada. E às vezes aparecem dúvidas. Por que é assim? Quem que faz a nossa vida ser assim? Aí você vai fazendo uma espécie de uma análise da realidade, e se a gente também não está preparado para olhar a realidade, a gente pode ter ali problemas. Porque às vezes a gente vai para o meio do povo com as nossas próprias respostas. Eu já penso assim, a minha visão é essa, e vocês estão errados. Não, vocês estão errados. E às vezes até dentro da nossa análise crítica tem algum erro de interpretação mesmo da vida. Mas não é dizendo isso que a gente vai transformar. Então, como fazer? Então, pensa num processo que é difícil, que é demorado. Dentro do texto, da proposta do texto, teria um segundo passo, que é depois que eles falam tudo para Jesus: por que eles estão tristes, por que ele disse que ia voltar e não voltou,
já faz 3 dias. Aí, a palavra de Jesus, que é a palavra de dizer assim, como vocês demoram para entender, como são lerdinhos, né? Para poder entender esse processo. Vocês já não ouviram? E aí diz que Jesus começa lá dos profetas e vai trazendo a experiência da Escritura Sagrada que aquele grupo conhecia, mas que não estava fazendo sentido na hora do sofrimento, da tristeza, da perda. E aí, então, para nós, no CEBI, a gente diz que essa é a hora do texto. É a hora que a gente, então, está com o texto da Bíblia e a gente lê o texto que está escolhido, preparado, né? Que vai iluminar aquele momento. E a gente, então, vai trabalhar esse texto. De novo, não é rápido. Não é assim, acabei de ler e já entendi. A mensagem é essa. Não, não dá para ser assim. Porque o texto tem história, tem contexto, como o Cláudio Vereza colocou na poesia lá inicial, né? Tem história de quem escreveu. E aí, o tempo que se gasta perguntando para o texto. O que esse texto quer dizer? E o que ele quis dizer no tempo que ele foi produzido. E por todas as etapas de interpretação que ele passou. Quantas releituras esse texto sofreu? Até chegar naquele texto que está na nossa mão. Inclusive, quantas traduções até chegar no português. Né? Porque também isso afeta a nossa leitura. Às vezes as nossas linguagens, quando eu cito aqui a pastoral, quando a gente pega a tradução do Almeida, né? Cada uma que a gente pega, a gente tem que saber. Bom, passou por mãos aqui, por muitas mãos, que não eram também fora de contextos históricos, né? Quem traduz o texto também tem uma história, também tem um contexto. Claro que quando a gente vai estudando as línguas bíblicas e vai conseguindo chegar mais próximo, talvez, da proposta. Mas lá na comunidade a gente não vai falar hebraico, não vai falar grego, né? A gente pode até dizer, gente, no hebraico, esse termo significa assim. Mas nós não vamos começar a fazer isso lá, porque senão vai dar, né, um distanciamento muito grande. E aí, no processo do texto, então, a leitura popular da Bíblia quer gastar esse tempo com o texto, deixar o texto, a gente diz assim, deixar o texto entrar na pessoa, se fazer parte dela. Por isso, lê várias vezes, em várias traduções, e conversa. Daí que não dá para fazer esse processo assim em pouco tempo, né? Os 2 tempos iniciais, vocês já viram que são demorados. Na sequência do texto, da proposta, é o momento em que aqueles 2 discípulos estão chegando no lugar que eles vão ficar. E eles dizem assim, nós vamos agora entrar num atalhozinho, vamos sair do caminho e convidam Jesus, aquele moço que está com eles no caminho, para ir junto. Porque já é tarde, já está chegando a noite. E aí o texto, né, a comunidade de Lucas diz que na casa, quando eles estão partindo o pão, eles reconhecem todo o processo que tinha se dado até então. De falar da vida, de entender a escritura, de aí aquela experiência do coração que ardia, né? Mas que eles não tinham reconhecido. No partir o pão, junto na casa, na mesa, eles reconhecem que aquele é, sim, o que estava esperado, né? Mas ele não está mais, ele já vai embora, porque o processo já aconteceu. Então, a comunidade de Lucas faz de uma forma muito importante essa demonstração assim, de como seria a vivência da comunidade agora sem o Jesus físico que estava ali, mas que já ressuscitou. E para nós, na leitura popular da Bíblia, é o momento da comunidade. A comunidade reunida, comendo junto, partindo pão, com a mesa comum, ela é capaz de reconhecer o ressuscitado, de fazer a experiência plena, que às vezes lá no primeiro pedaço do caminho não dava. Mas agora dá, porque agora a comunidade está junto e diz, olha, era isso aqui que a gente tinha que aprender. Era comer junto, partilhar, né? Fazer a transformação da vida.
E aí ainda diz na comunidade de Lucas que não parou, não. Que quando eles fazem essa experiência do ressuscitado, eles então estão prontos para voltar para Jerusalém. E aí, volta para a vida. Eles se levantam, estão empoderados agora, né, dessa experiência libertadora, e eles podem voltar. E o que significava isso? Ir para o confronto. Porque Jerusalém era o lugar do confronto. Foi lá que mataram Jesus. Então, quando a comunidade junta, já repleta desse Espírito de Deus que traz a libertação, a vida, eles dizem, vamos voltar para a vida porque é lá. Lá é o nosso lugar, não é aqui, não é dentro da igreja, não é dentro da academia, não é dentro... É na vida concreta. E aí voltam para enfrentar tudo que poderia vir, né, desse retorno. Em síntese, porque teriam várias possibilidades de entrar em cada passo desse, a leitura popular da Bíblia quer fazer isso. Então, você volta para a vida, geralmente, ainda junto, se celebra essa mesma vida, antecipando aquele sonho, aquela utopia, né, que é de que um dia nós vamos viver plenamente essa libertação, todos nós. Então, toda vez que a gente celebra, a gente antecipa essa Páscoa, vitória, vida nova. E aí, depois, sim, prontos para enfrentar todos os problemas da vida. É automático isso? Fez leitura popular da Bíblia? Resolveu tudo? Não, não resolveu. Mas, ao fazer esse processo junto, você descobre assim, gente, vamos descobrir quem aqui perto de nós está precisando de ajuda. Vamos descobrir se tem mulher violentada aqui, quem sabe, na minha vizinhança, e eu não estou nem sabendo, né? Vamos nos preocupar com os jovens que estão sendo assassinados nas periferias das nossas... Aqui, especialmente, estamos em Vitória, né? Os jovens negros exterminados a cada dia, literalmente a cada dia. E aí a gente começa a descobrir que tem vida para ser transformada, que não é um processo pessoal, individualista. Eu encontrei Deus, está tudo resolvido. Não, eu encontrei a experiência de fé que Deus possibilita e agora eu vou me juntar com outras pessoas para que a vida seja um pouquinho menos dura, porque para alguns ela é muito dura, né? E aí a gente vai fazendo o caminho e retomando o caminho e avaliando por que é assim, por que não é. Pode ser que a gente comece esse processo todo como texto. Não começa com a vida. Ah, Fatinha, vem aqui hoje falar de um texto aqui na comunidade. Ah, então tá, já escolheram o texto, você vai lá, reflete o texto, mas a partir daquele processo de reflexão do texto tem que chegar na vida. Se você começou do texto, você tem que chegar na vida. Se você começou da vida, passa pelo texto e volta para a vida. Comunitariamente, ecumenicamente, esses são os melhores jeitos. E aí tem uma questão que é importante, assim, eu não consigo falar e fazer essa experiência sem considerar o meu ser. Eu, Fatinha, mulher, aqui no Espírito Santo, num lugar em que a mulher é violentada. Então, assim, o lugar, o contexto de quem lê, ele precisa estar presente, né? Eu, jovem negro, eu, jovem branco, para cada um vai ter um significado a partir do seu lugar. Né? Eu, estudante, estou aqui em busca de compreensão, ou lá aquela comunidade rural, lá bem nos cantos, né? Você lembrou que eu passei pela experiência, eu tenho feito todo ano uma experiência de ir para Amazonas, trabalhar com as comunidades ribeirinhas, é totalmente diferente ler a Bíblia numa comunidade de flutuantes no meio do rio Purus, né? Mal sabem ler, mal tem luz, porque tem que ligar o motor de noite, e só liga se tiver combustível, que é caríssimo. Então, geralmente, quando você passa lá com o barco e diz assim, vamos ligar o motor aí, a gente dá um pouco de gasolina, porque senão não vai nem ligar, você vai fazer
sem a luz. Então, assim, pensa a leitura popular da Bíblia naquele contexto. Para a gente que é da cidade, que é urbano, que já esqueceu, eu passei, gente, a experiência de não ter a luz elétrica, né? Nasci no interior e tinha lamparinazinha, mas depois a gente esquece, porque, né, vai passando o tempo. Mas tem muita gente no Brasil que ainda não tem. A gente também esquece disso. Tem muita gente que ainda não tem. Eu vou deixar assim, um espaço, né, para a gente poder conversar, que eu acho que é interessante também, mas ainda então dizer que nessa busca pela leitura popular da Bíblia, no processo que a gente vai fazer, como o CEBI, 40 anos, mas não começou tudo com o CEBI, né? Desde lá do século XIX, quando já na Europa, com as igrejas evangélicas e também a igreja católica, começa a se abrir para um estudo um pouco mais crítico da Bíblia, esse processo já começou. Agora, nós estamos trazendo para a nossa vida concreta. E aí, hoje, a gente tem algumas temáticas, por exemplo. Nós falamos aqui da mulher, falamos da juventude, falamos da negritude, né, da questão da afrodescendência, ou das questões étnicas, para incluir os indígenas também nessa leitura. Hoje nós temos falado no CEBI muito das novas masculinidades, com essa plenária aqui, acho que majoritariamente masculina, né? Muitos masculinos. Que porque é academia, porque no meio popular é majoritariamente feminina, né? Isso também faz a diferença. A gente está falando de novas masculinidades, porque quem mata a mulher é homem, né? E como é que é isso? Como é que a Bíblia pode interferir nesse processo, né? E falar das questões da homoafetividade, que aí envolve homens e mulheres. Como é que essas temáticas da vida, que, né, vai se mostrando a cada hora, entram no processo da leitura popular da Bíblia. Então, é um processo aberto, totalmente aberto, muito exigente, porque precisa considerar esses contextos. Devo ter falado mais do que devia, mas você fica à vontade. Muito obrigado pela tão esclarecedora e transcendental palestra. A palavra transcendental se dá por conta da intuição, né, da intuição celestial que a gente percebe nesse tipo de leitura, não é? Porque a forma, vocês perceberam que houve aqui quase que uma aplicação desse processo metodológico ao texto de Lucas, e como que a questão celestializada não desconfigura a perspectiva horizontal e humana. Há um diálogo entre, a gente não elimina o que é para além, mas também não fugimos e nos escondemos nesse para além, como se isso já garantisse a aceitação do processo. Preciso voltar para cá, que seria a vida, né? Então, na própria aplicação do método aqui, você pode perceber isso que eu estou chamando de transcendentalidade. Ou seja, é um olhar para cima, mas que não tira o horizonte histórico desse olhar para cima. É o contrário. É um olhar para cima que me faz ver melhor o que está aqui embaixo. Eu acho que na própria aplicação que foi feita, a gente percebe isso. E assim, diante de tantas coisas bonitas que a Fatinha falou, e veja como que o ambiente aqui representa muito bem a proposta. É um ambiente ecumênico. Às vezes nós ouvimos essa expressão e ficamos assustados. Ecumênico e tal. Nós temos aqui uma católica, uma luterana, E agora e um batista com pentecostalidade. E um meio pentecostal batista, um negócio assim. E aqui também uma multidão. E uma multidão de homens e mulheres também com que representam também uma expressão de fé. Veja como a coisa é possível. Talvez o conceito atrapalhe, mas a prática mostra a beleza desse tipo de encontro. E assim, a leitura popular da Bíblia tem uma série de contribuições, e que eu gostaria de apontar algumas e passar para a Fatinha falar um pouquinho sobre isso. Uma
que talvez seja uma das grandes crises que a gente percebe, especialmente entre os evangélicos. Parece que os irmãos católicos não têm tanto problema com isso, mas nós, evangélicos, protestantes brasileiros, temos. É a questão da relação entre as pesquisas acadêmicas, científicas ao texto bíblico e a prática poimênica, comunitária, pastoral. Se você observa com calma a história, desde a década de 70, da leitura popular da Bíblia, você vai encontrar biblistas sofisticados fazendo esse trabalho. O mestre citado aqui, o Milton Schwantz, que eu tive a honra, o privilégio de ser um dos últimos alunos do Milton, porque o Milton ministrou um curso sobre Jeremias 1 ano antes de falecer, e eu estava lá. Então, e eu tenho até hoje, o Milton preparou uma série de estudos no livro de Jeremias e mandou para os alunos. E eu fiquei responsável, na verdade, por catalogar esses textos para depois uma possível publicação. E aí ele mandou para mim, não continuamos, e agora são todos meus. Então, acho que nós vamos querer a partilha disso. E agora o CEBI pode publicar. Pode mesmo. E uma das coisas que nós percebíamos, assim, claramente, em todos estes que trabalhavam e trabalham com o texto bíblico, uma sofisticação acadêmica. Formados nas melhores escolas, inclusive, por grandes biblistas, e que conseguiam agora traduzir para a comunidade todo esse saber científico sobre a Bíblia. Ou seja, a leitura popular da Bíblia nos ensinou que leitura acadêmica, formação bem aguçada, aproximação acurada ao texto bíblico não significa tirá-lo da vida. É possível traduzir, os facilitadores têm um papel fundamental nesse processo, porque é o facilitador que consegue fazer essa mediação, não simplesmente jogando sobre os ouvintes um saber academicista e técnico. Pelo contrário, ajudando a comunidade a se instrumentalizar desse saber, que não é um saber unicamente de uma elite sofisticada, formada na Europa ou nas grandes academias, mas é um saber que todos e todas podem acessar para uma leitura muito mais transformadora do texto bíblico. Então, a leitura popular da Bíblia nos ensina a traduzirmos mesmo o processo de tradução de uma formação acadêmica bem feita e a leitura na comunidade. Então, o saber científico, a leitura popular nos ensina, o saber científico não anula a possibilidade de uma leitura acadêmica na comunidade. Isso aqui é lindo demais, porque não sei se é só aqui na Faculdade Unida, mas uma das grandes questões que nós temos aqui com o trato com a Bíblia é que quando o aluno começa a acessar os textos bíblicos de uma maneira mais científica, ele vai desconfiando que isso o afasta da comunidade e vai acreditando nisso. E no final, está tão longe da comunidade que já não tem reconciliação. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a leitura popular da Bíblia nos ajuda é mesmo a certeza de que é possível você traduzir esse saber acadêmico, esse saber científico sobre o texto bíblico para a comunidade. Então, para os pastores protestantes, então, aqui, isso é um grande horizonte e eu recomendo que vocês aprendam mais, que nós aprendamos mais sobre isso. Uma outra questão é a questão do próprio método. Porque se vocês perceberam, os movimentos que a Fatinha fez ela viu, né? Ela fez com que o leitor bíblico dê uma olhada na realidade. Ou seja, ele tem óculos para dar uma avaliação nessa realidade. E é aqui que eu queria falar alguma coisa e também fazer uma pergunta, porque esse ver da leitura popular da Bíblia, que tem a sua história iniciando lá na década de 70, ele é um ver com os ferramentais teóricos próprios da década de 70, da década de 80, que contribuíram muito bem. Hoje, esses instrumentos foram reavaliados, foram traduzidos para novas perspectivas, novos horizontes, inclusive teorias mais culturalistas, semióticas, etc. A pergunta é, esse processo da leitura popular da Bíblia, ele também tem se preocupado em refazer esses instrumentos para o ver?
porque este ver das tramas e dos dilemas sociais vão determinar de forma muito substancial o julgar depois pelo texto bíblico. Então, o ver que avalia... A gente está aqui na cidade de Vitória. Nós vamos dar uma olhada na cidade de Vitória e interpretar essa cidade antes de interpretar o texto bíblico. Quais instrumentos a gente usa para interpretar essa cidade? Né? Quais são as ferramentas? Quais são os referenciais teóricos? Na década de 70 e 80, nós tínhamos algumas ferramentas que foram muito bem utilizadas. Hoje, novas ferramentas surgiram e que tornam ainda o olhar mais profundo e complexo. A pergunta é, a leitura popular da Bíblia, ela também não precisaria, se já está fazendo, se aproximar de outros instrumentos analíticos que possam contribuir neste ver. Aí, a partir deste ver, deste interpretar a realidade, com novos instrumentos, eu posso também compreender melhor a dinâmica social, as questões, os dilemas da vida, né? E Vitória é um prato cheio. Vitória é um prato cheio. Compreender a Vitória é complicado, porque é estranho você dar conta de uma cidade com tantos cristãos e, ao mesmo tempo, sermos uma das cidades mais violentas contra a mulher. O feminicídio o extermínio da juventude negra, o extermínio da juventude, inclusive, homoafetiva, o discurso profundamente violento em relação ao outro, a falta de capacidade de dar conta das alteridades. Ou seja, para a gente entender um sistema como esse, as ferramentas usadas na década de 70 e 80 ajudam, mas não totalmente. A gente precisa também trazer para o bojo do método essas novas ferramentas que inclusive já não precisam ser tão importadas da Europa. Né? Nós já temos instrumentos aqui, brasileiros, latino-americanos, que nos ajudariam a interpretar essa realidade capixaba. Então, eu acho que essa coisa do ver, ela contribui muito, porque nos convoca a modelarmos o nosso ver. Como vamos ver a realidade? Um outro ponto e aqui eu gosto muito da questão da leitura popular da Bíblia, é o valor do lugar do leitor no processo de interpretação bíblica. Se vocês prestarem atenção, a coisa não começa no texto bíblico, necessariamente. O processo começa no leitor. Quem é esse leitor? É o índio, é a mulher, é o pobre, é o fragilizado, é o economicamente jogado para as margens. Este leitor, a sua realidade, os seus horizontes vão contribuir no processo de interpretação bíblica. Isso aqui é avançado demais, porque evita que a leitura bíblica seja uma leitura simplesmente tecnicista e que não responda às perguntas do mundo, e sim responda às perguntas que não estão aí. Então, assim, se tem uma outra coisa que a leitura popular nos ajuda a levarmos em consideração, é que o processo do sentido da leitura bíblica é um processo que leva em consideração os leitores e as leitoras. Ou seja, as suas subjetividades, os seus dilemas, as suas lutas, as suas angústias, a sua história, e até refaz o conceito de história. O histórico aqui não é só o histórico do passado de onde o texto saiu. Citizen Leben, né? O histórico é o Citizen Leben também do leitor que sofre. Não é? Isso quer dizer o seguinte: o conceito de história muda. O histórico não é só o sentido do passado. O histórico é o sentido daquele que vive um dilema no presente. Aí, a leitura de um grupo, ela vai ser completamente diferente de outro. Por isso, a Bíblia, por isso a necessidade de mulheres na academia. Por quê? Uma mulher, quando lê o texto, é diferente de um homem quando lê o texto. Porque os dilemas são diferentes. Um negro, com seus dilemas no país no qual estamos, quando lê um texto bíblico, é diferente. Veja, os métodos, em sua tradição mais moderna, não levam isso em consideração. Como se fosse possível uma espécie de resgate, puro de um passado
lá do mundo antigo. A leitura popular da Bíblia vai nos ensinar que esse passado, inclusive, ele é construído a partir dos dilemas de quem lê o texto. O leitor entra em jogo. O leitor agora não é um fantasma, não é um ser vazio, é uma pessoa com rosto, com identidade, com dilemas. Isso, para mim, também é lindíssimo na leitura popular da Bíblia e para a leitura, especialmente a leitura realizada nos espaços das comunidades cristãs evangélicas, é fundamental. Porque talvez aí esteja o problema. Por que temos tantos leitores bíblicos em Vitória e tanta violência? É porque essa leitura bíblica está fazendo perguntas que não representam os dilemas da nossa cidade. Ou não, nem fazem pergunta. Nem fazem pergunta. E termino também dizendo sobre o lugar de saída e de chegada da leitura popular da Bíblia, que ficou muito bem aqui exposto pela Fatinha. A vida. A vida é o lugar de partida e de chegada para a leitura bíblica popular. Nós podemos fazer a gente faz o que quiser, mas a vida precisa ter prioridade nesse processo. E que vida é essa? Não é uma vida conceitual, não. É uma vida que tem a poeira das estradas marcando-a. E essa vida não é uma vida lá da Europa, não, é uma vida daqui, essa vida aqui, é a tua vida, a minha vida, a nossa vida. E a vida da cidade de Vitória. Então, o que é o texto bíblico? O texto bíblico é um instrumento de revolução. Em 2006, eu ouvi o Norman Gottwald, ainda era estudante de graduação em teologia, estava no 2º ano, e ele, já bem velhinho, o Gottwald escreveu aquele clássico, né, As Tribos de Javé. Eu fui lá, não entendi direito essas coisas, aí eu fui ver que ele parecia uma teofania, assim, chegando. Aí ele disse o seguinte: a Bíblia, ela só tem um projeto, ela serve para uma única coisa, para revolucionar as estruturas estabelecidas, que por vezes são estruturas extremamente opressoras e desumanizadoras. A Bíblia é isso. Aí quando ele disse isso, eu era pentecostal, quase que eu gritei, aleluia! Então eu acho que aqui está o lugar e a grande contribuição da leitura popular da Bíblia, né? Ela tem a vida como lugar de partida e a vida como lugar de chegada. Eis aí o processo revolucionário que a Bíblia é. Eu acho que isso torna a nossa leitura muito mais possível de gerar algum tipo de transformação no lugar onde estamos. Obrigado. Eu falaria alguma coisa, se você quer. Não, pode falar primeiro. Porque aí, então, Kenny, você toca em alguns pontos, eu vi como pergunta, eu acho que você já traz mesmo a reflexão necessária. E o primeiro é a importância do estudo acadêmico, né? O estudo mesmo de entendimento de tudo. A gente mencionava antes essa biblioteca, né, de tantos milênios aí que tem de histórias orais que depois se transformaram em textos escritos e passaram por muitas releituras, escritas também, e orais. Então, o quanto é necessário que o facilitador, o mediador do processo se aprofunde. Então, no processo de leitura popular da Bíblia, é muito importante. Aqui me veio muito a presença do pastor Norberto. Né? Ontem a gente estava lembrando do aniversário que ele faria, o pastor Norberto, não sei quem acha que não, mas esse centro de formação tem muito também dele, né? Porque ele foi pastor sinodal, viveu muito tempo por aqui e ingressou no CEBI depois que ele estava já aposentado no pastorado da Igreja Luterana. Mas, assim, daquela pessoa, para mim, é o exemplo do que você traz, junto com o Carlos Mestre, com o Milton Schwantes, né? Para trazer alguém daqui, que a gente conviveu muito, que é o estudioso sistemático, que lê no hebraico e no grego, assim, não como a Fatinha, né? Que tem que buscar muitos recursos, mas que falava disso com tranquilidade, transitava em todos os conteúdos
acadêmicos, lendo em outras línguas e tudo, mas que defendia que não sabia fazer muito bem o popular, não. Ele sempre reconheceu. Ele não era o facilitador que vai lá no lugar mais simplesinho e faz, não. Porque estava nele já o processo todo acadêmico muito introjetado, mas que fazia com que nós, do CEBI, que íamos chegando, aprendêssemos as duas coisas. E defendia teoricamente a leitura popular, o que é a educação popular. E sempre dizendo, né, ele deixou isso escrito nos finalmente aí da vida dele, a importância do facilitador da leitura popular da Bíblia ser um conhecedor. Aí a gente está falando na perspectiva acadêmica mesmo. E é um esforço que se faz no CEBI, né? A gente não quer que todas as pessoas chegam na academia, façam uma pós-graduação e entendam as línguas, mas que toda vez que puder, que se faça o caminho do aprofundamento. Às vezes, isso dificulta, como você mesmo lembrou. Às vezes a pessoa faz o caminho de aprofundamento e não sabe mais voltar. É um risco. É um risco mesmo. Claro que a gente tem que cuidar todo o tempo. Não, agora eu estou com o meu povão, né? Com as mulheres. Agora eu vou falar do jeito que é para ser entendido. Então, os critérios vão passando. Nós temos muita gente no CEBI, no Brasil inteiro, e de todos os níveis, dos doutores, né, que se aprofundaram, que se especializaram, são muitos estudiosos, pastoras, pastores, e leigos, e padres, e irmãs, e de tudo. Tem de todos os tipos, tem. Tem pentecostal também. Pentecostal também, tem. E tem aquele povinho, a Dona Maria, que eu olho para você, eu penso nas mulheres da AMOS, né? Que a gente vai e trabalha ali na Serra. A AMOS é a Associação de Mulheres Unidas da Serra. E elas pedem assim para o CEBI lá, né? A gente vai todo ano. E vai trabalhar com as mulheres da AMOS. Não precisa levar os conhecimentos todos. Mas algumas coisas elas querem saber, né? E aí lá junto, a partir da vida, você vai vendo o que você pode usar do seu conhecimento, o que é necessário, o que não precisa, porque ali não vai ser o lugar, não vai fazer. Não é para negar, porque às vezes você vai dizer algo que não faz sentido, né? Então, nesse primeiro ponto aí, o outro ponto, Kenny, que você toca é dos métodos, né? Dos processos de análise, tanto da sociedade quanto dos textos. O CEBI tem feito um caminho de autoavaliação, de avaliação permanente. Não quer dizer que a gente dê conta de tudo, não. Mas nós temos assim, uma prática que é de sempre ter gente que não é do CEBI, especialistas na análise da realidade, né, da sociologia, que vem sempre nos ajudar no processo. Então, a gente chama a famosa análise da conjuntura, análise da realidade. Isso é parte do CEBI. A gente não consegue pensar uma formação, você vai para um grupo, um seminário, para um encontro, que não comece com uma análise da realidade. E aí, claro, que a gente vai ter especialistas de vários ramos, né? E tenta fazer isso. Não é fácil, porque há também as pessoas que às vezes se apegam em modelos e que não querem se abrir para novas possibilidades, né? A gente sabe como essas coisas são difíceis em qualquer grupo. Mas eu vejo essa abertura, sim, está posta, né? A gente vai tá aí entrando para os 40 anos de CEBI no Brasil, e 40, biblicamente falando, é muito simbólico, né? É um tempo, né? Exato. Então, acho que está um momento muito bacana para o CEBI dar uma parada, assim, de reflexão, de avaliação. Nós até marcamos já um seminário nacional para novembro, que é para pensar a metodologia, né? Para juntar o Brasil inteiro e dizer como é que está isso, o que a gente está fazendo, porque precisa mesmo, né? Eu acho que os dois pontos mais eu não anotei, fiquei só na sua fala, né? Que depois você retomou a questão da vida, do ponto de partida e de chegada, e que é muito importante a gente ter isso claro, com perguntas apropriadas.
que quem vai dar, às vezes, é alguém que não está dentro, mas que está em outro campo e vem para nos ajudar. Né? Alguém da comunicação, alguém da sociologia, que são essas pessoas da política, que entendem mais. A gente não entende tudo, né? Então, a gente vai fazendo esse caminho de parceria. Muito bem. Agora também a professora Claudete pode dar uma palavra? Sim. Quero agradecer, Fatinha, né? Eu também tive um momento de transcendência. Me lembrei aqui, eu aprendi a fazer leitura popular da Bíblia na academia com o professor Milton Schwantz. A gente lê o texto de Êxodo, de Amós, lendo, né? E procurando, de repente, lá nas palavras, a gente trabalhava isso um pouco, né? Quais as palavras que estão juntas, o que elas significam, né? Então, tem a ver um pouco isso que o Kenner colocou, né? Também a questão também de que as palavras, elas têm vidas. As palavras, elas estão ali conversando também umas com as outras. Então, uma das coisas, acho que importantes também da leitura popular da Bíblia é a questão da humildade. Eu acho que esse aspecto, vamos dizer assim, a gente como mediadores, assessores, a gente também usa essa palavra da assessoria, sim, né? É importantíssima a humildade de, nesse momento da relação com os outros, da alteridade, vamos dizer assim, a gente, como primeiro passo, é justamente a gente caminhar junto, e nesse caminhar junto, ouvir, e a gente perceber que aquelas perguntas que vêm ali daquele grupo, são perguntas da existência humana. Então, né, justamente isso. São perguntas que têm a ver com as crises, com a necessidade, com o pão, com falta de emprego, né, com a violência. Então, essas perguntas, elas vão também nos dar um outro olhar para entrar na Bíblia. E é interessante ali o texto de Isaú, Emaús, o texto de Emaús. Quando eles caminham e Jesus vai falando das Escrituras, eles não reconhecem Jesus. Somente arde o coração. Porque eles conheciam até aqueles textos. E só se abre os olhos realmente quando eles chegam na casa e acontece a partilha. Então, me parece que esse elemento também ele é fundamental. Nessa relação da alteridade, a partilha do conhecimento, a partilha dos bens, a partilha da ajuda mútua, a partilha de saber ouvir. E parece que a gente vive hoje num período onde eu sempre falo também nas salas de aula, por que tem que falar tão alto nos cultos? Por que aquela música tão alta, aquelas pregações tão altas? É o fogo, irmão. E daí justamente acho que não tem esse processo que é o realmente do ouvir, né? A gente não silencia, parece que porque quando a gente silencia, isso também é uma das, a gente vai estudar os místicos na história das religiões, na história da igreja, todos nós precisamos um momento também de a gente olhar para dentro de si mesmo, né? A gente olhar para a gente, silenciar, a gente se encontrar. E para poder também ser uma assessoria, a gente tem que saber qual é o chão, da onde que eu venho. Então, para mim, também tem sido, nesse processo, eu recuperar também as minhas raízes, né? Que não quero perder nunca minhas raízes de classe. Da onde que eu vim? Eu vim de gente muito pobre, de gente que nunca teve terra, de gente que lutou, que é operário. Isso faz parte da minha história. E essa minha história, eu vou também para ouvir a história dos outros. Então, acho que isso é muito importante, esse processo da gente não negar a sua história. E isso me parece que a leitura popular da Bíblia ajuda a gente muito. Porque qual é o chão que eu estou pisando? De que chão que eu venho? E muitas vezes, eu acho que esse é um elemento importante também, importante que tem a ver com a história cultural, né? Que nós todos temos uma história. A nossa história de vida, ela é importantíssima. E essa história de vida está ligada com outras histórias de vida. E a gente não negar a nossa raça, a nossa classe social. E um elemento, acho que importante, também, que a leitura popular da Bíblia, um dos elementos que o Keller ali fez a pergunta, né? É a questão de gênero, que hoje também é uma grande discussão no nosso país, né? Que a gente percebe ali justamente uma falta de entendimento, de conhecimento. Quando a gente está falando de gênero, a gente está falando justamente das relações de poder. É isso que o Keller estava colocando e a Fatinha. Quais são as relações de poder
entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, entre mulheres e homens, as relações de poder que vão gerando a violência ou a falta de respeito entre nós. Então, o gênero não é isso que a gente muitas vezes escuta por aí. É um elemento importante para a gente ler a Bíblia e para analisar também a realidade, juntamente com outras categorias, né? Que é também a questão da etnia, da raça, da classe social, né? Que permanece, mas o gênero entrou também como um elemento importante junto com a história cultural. Então, a questão da alteridade, ela é fundamental. E a gente aprende, o que é alteridade? É a gente olhar para o outro e descobrir no outro o Cristo. Cristo está presente no outro, Cristo está presente na outra pessoa. E o outro, a outra, pode ser um Cristo para mim. Então, eu acho que nesse processo da alteridade, ele é fundamental para a gente também reconstruir o nosso país, que está também com muitas vezes as relações um pouco quebradas, né? Então, a gente realmente olhar para o outro, descobrir, o outro pensa diferente, tudo bem, mas ele também ali está o rosto de Cristo. Então, essa questão também da alteridade, eu acho que é um elemento fundamental também da leitura da Bíblia, e a Bíblia é vida. E tem coisas realmente, né, que estão na Bíblia para nos mostrar, a gente não pode mais fazer assim. O Milton Schwantz até brincava, né? Tem coisas da Bíblia que a gente tem que tirar, ele dizia. Eu falava isso. Vocês podem usar, pode procurar, tem um vídeo do Milton Schwantz que ele fala isso, né? Exatamente isso que eu falei. Então, eu acho que a gente redescobrir a Bíblia, né? Eu, às vezes, falo de dessacralizar a Bíblia. A Bíblia, às vezes, é tão sagrada que eu não quero fazer perguntas para ela. Mas a Bíblia nasceu da vida das pessoas, da experiência de Deus com as pessoas. E a Bíblia continua hoje, a gente continua fazendo a Bíblia hoje. Porque a gente continua se relacionando com Deus, com as pessoas, com os conflitos, com os nossos próprios conflitos, com os conflitos com a família, com o trabalho, com a sociedade. Então a Bíblia continua, vamos dizer assim, a gente continua escrevendo esse livro, que é o livro da vida. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem muito a aprender nesse processo, né? E são processos que não negam a academia, mas que se juntam, né? Academia com também o popular. E o popular aqui não é populacho, né? A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que quando a gente fala de popular, que as pessoas, que o conhecimento não está somente na academia, mas que o conhecimento está na vida das pessoas. E muitas vezes aquela sabedoria daquelas pessoas bem simples lá, daqueles senhores lá naquelas comunidades mais distantes, aquela sabedoria, são coisas que a gente não sabe, que a gente não conhece, mas que a gente pode aprender. Então, esse processo também de saber, né, que sabedoria é diferente de conhecimento. Eu acho que nesse sentido, né, eu acho que quero agradecer muito, né, essa aproximação também nossa, né, da Faculdade Unida, com o CEBI, e também dessa provocação. Acho que é uma provocação também para todos nós hoje à tarde. Bom, nós temos um tempinho aí para questões, perguntas para a professora. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Para tornar a coisa mais dinâmica, faremos blocos de 3 perguntas, tá bom? Então, nós vamos juntar as 3 perguntas, passamos para Maria de Fátima e aí assim prosseguimos com a dinâmica aqui. Temos uma ali, o Reginaldo, mais algum? Aqui, aqui. Bem alto para sair aí no vídeo. E, só um minuto, e quem aqui está nos acompanhando online, se você tiver alguma pergunta também, manda por aqui que a gente distribui, a gente partilha, tá bom? Vou anotar. Reginaldo? Isso. Eu gostaria que a Patinha falasse um pouco, fizesse um resumo dos métodos utilizados numa comunidade onde os problemas sociais emergem. Como seria a abordagem nessa situação? Seria possível ela fazer um exemplo e deixar a questão mais clara com relação a isso? Sim. A leitura popular da Bíblia, nós vemos aí que é uma coisa assim, bastante importante, até para a compreensão de todos. Mas quando nós entramos na academia, como aqui a maioria está em academia, nós começamos a descobrir que, como foi falado, às vezes você acaba querendo se aprofundar e acaba não conseguindo voltar. E quando você começa a olhar, a estudar a Bíblia, primeiro você começava
a entender que aquilo estava falando para você. Agora, quando você começa a entrar na academia, quando você começa a ir, você está vendo que os textos estão falando para lá, falando para cá, falando com o povo, falando, e não está falando para você. Resumindo, é dessa forma. Como conseguir? Você pega a Claudete aí que não tem falado ali, que ela pegou até o livro de Amós ali e conseguiu fazer essa leitura popular. Se tiver como falar um pouquinho sobre isso aí, até para quem está até começando agora na academia, quem está já no decorrer do caminho, né? Já está quase se perdendo, né? Está pegando agora. A minha pergunta parece com a do meu colega. Eu pude entender um pouco sobre a questão do seu tema, puxado um pouco para o famoso e polêmico direitos humanos. E até pela divulgação da Aline, meu colega estava. Mas eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como se dá o acesso da leitura popular da Bíblia nesse assunto tão polêmico que é os direitos humanos? Porque eu acho que não é tão fácil você acessar esse tema, essa camada da população em relação à Bíblia. Eu posso fazer a É que é o seguinte, nós estamos juntando os três, depois juntamos mais três, a tua é a primeira. Tá. Então, a primeira questão é como a maneira, né? Eu entendi que você quer uma coisa mais prática, assim, a abordagem numa comunidade onde os problemas sociais emergem. Bom, qual comunidade que os problemas sociais não emergem, né? Assim, a primeira questão a gente faz leitura popular da Bíblia em vários tipos de grupos, em locais, né, diferentes. Mas a grande parte do nosso trabalho é, de fato, com grupos em comunidades de periferia e grupos onde os problemas sociais estão ali de sobra, né? Agora, como que a gente vai abordar? A primeira questão é aquela atenção importante às perguntas que vêm da vida. Então, a grande parte do trabalho nosso é feito via comunidades religiosas, sejam católicas, sejam evangélicas, em especial aqui no Espírito Santo com luteranos. A gente trabalha com grupos, né, mais luteranos, mas muitos grupos de tradição católica. Então já tem ali, o grupo ele geralmente já está reunido com base numa caminhada cristã, religiosa cristã. Não começa do nada, né? Agora, as provocações que essa leitura popular da Bíblia vai fazer é que vai dar o tom de para que caminho seguir. Então, qual é o método? A gente não diversifica tanto, né? A gente mantém a questão da vida, provoca uma conversa sobre a vida, e aí, geralmente, vão aparecer os conflitos, que tem a ver com o que você também traz dos direitos humanos, né? Porque numa comunidade concreta, num grupo, você pode ter, vamos pegar aqui o exemplo da mulher que a gente falou muito, uma comunidade que não tem mulheres ali dizendo da violência que sofrem, ou que sabe de quem sofre, e de repente homens ou outras mulheres que dizem, mulher apanha porque gosta, né? Mulher é violentada porque anda de short curto. Então imagina, num grupo que você quer discutir a Bíblia, né? As palavras da vida, elas são comuns, aquelas que a gente está acostumado a escutar em todo lugar. Então, o processo é trabalhar isso com o grupo, e se a situação chega no extremo que eu trouxe aqui, que é de confronto, é de tentar diluir essa discussão no respeito, na busca. E bom, se falar isso e eu tiver, vai ser difícil, porque aí eu vou entrar no outro patamar da discussão, porque é difícil escutar certas coisas também, né? Mesmo se você é facilitadora, tem coisas que você diz, não cabe num meio cristão, por exemplo, você defender uma postura como essa. Mas tem em todos os meios que a gente circula. Então, tentando dizer do que você pergunta, a gente segue os mesmos passos. Falar da vida, trazer o texto para iluminar. Ao abordar o texto,
tentar fazer aquele processo todo de desconstrução, quem escreveu, por quê, para ver qual era o problema vivido na comunidade que escreveu o texto. Porque aí, às vezes, aquela experiência do texto vai ajudar a voltar para a vida. Então, em tese, a gente segue os mesmos passos, porém dando ênfase ou gastando tempo com a problemática que surgiu naquele lugar, né? Tem momentos que é bem difícil, tem momentos que não se consegue dirimir, você, né, tem que deixar a comunidade, propor novos encontros, novas experiências para poder, porque você sabe que aquilo não vai acabar ali. Você vai sair, a discussão continua, né? Então, de fato, quando você propõe que a vida apareça, ela te põe, às vezes, em situações difíceis, tá? Mas os passos vão ali. Talvez, só para Ajuda. também complementar, Uhum. eu acho que o que você está falando, que é importante de dizer, a gente também diz, vamos dizer assim, o texto tem uma vida. Ele nasceu de uma situação de vida. Acho que isso também é importante, né? Muitas vezes a gente acha que esse texto foi ditado assim para a gente, né? Não, esse texto nasceu Uma história. de uma relação concreta, da vida também. E nasceu esse texto. Ele não foi ditado. Não teve alguém sentado lá e Deus ditou e a pessoa escreveu o texto. Não, ele nasceu também da vida. Então o texto também já nasce de uma situação, né, de vida, né? E ele mesmo ajuda o grupo a dizer, peraí, então, assim como naquele tempo, nem todo mundo pensava igual, tinha os problemas aqui também. Agora, aí a gente vai ter que chegar num critério de ação, né? De transformação. Nós vamos continuar pensando desse jeito ou vamos dar um passo para frente? E eu acho que você já até ajudou também a entrar na questão que você traz, para quem que o texto fala, né? Porque você diz, bom, eu achava que falava para mim, né? Veio a Bíblia, ai, que mensagem. E, de repente, você começa a entender que são povos, são grupos, são experiências diferentes que se juntaram, né? A gente usa muito no CEBI o símbolo, assim, o exemplo da colcha de retalhos, né? E quem viveu no interior já sabe o que é uma colcha de retalho. Também quem não é do interior sabe, né? Mas a gente tinha que fazer mesmo colcha de retalho, né? Usar os retalhinhos. Mamãe fazia muita colcha de retalho. E veja, porque são pequenas histórias, experiências com gêneros literários tão diversos, né? Que ali são costurados. Então, que fio que foi esse que costurou os textos? Todas essas perguntas a gente faz. Agora, para quem que o texto fala, então? Nós reforçamos muito na leitura popular que o texto é comunitário. O texto em si já nasceu da comunidade. Por isso que eu disse que Claudete já começou a responder. Porque o texto não foi direcionado para o Kenner só. Né? Tem gente, então, que pega lá os textos do Pentateuco inteiro e diz assim, Moisés escreveu o Pentateuco. Como assim, né, gente? Né? Uma pessoa, né? Então, basta você pegar 2 textos do Pentateuco, você já tira, né, essa verdade aí da sua... Não dá, né? Mas tem gente que defende, tem livros, inclusive. Tudo bem. A gente vai entendendo os processos de construção e reconstrução do texto, e aí é uma questão de escolha, meu querido. Por quê? Ou eu leio como comunidade, como grupo, e penso que ela é essa ferramenta, esse texto é essa ferramenta de libertação. Ou eu vou continuar lendo individualmente, buscando eu e Deus numa ligação direta, né? E dizer, Deus fala para mim, Deus revela aqui, ó, né? Essa ligação direta com Deus. Tem muita gente que leva a vida toda assim. Né? Passa pela comunidade, está lá, mas sempre Deus está revelando, só eu sou o inspirado. Estou dizendo que é você, tá? Mas se a gente parte aqui dessa perspectiva comunitária, um livro feito em mutirão, a gente usa muito essa expressão também, né? A Bíblia é um livro feito em mutirão. Ali no chão do texto tem muita vida. Tem história, tem sangue, tem briga, tem conflito, né?
E aí você começa a dizer, bom, também tem hoje. Na minha família tem conflito, né? No meu trabalho tem conflito. Então não era tão diferente da nossa vida. Mas tem uma palavra aí que ficou para nós de memória coletiva, que é muito importante para nos ajudar. Porque nós somos pessoas de fé. Há quem vai pegar a Bíblia com curiosidade, mas não vai ter nenhum elemento de fé aqui, de crença, de nada. Ai, gente, eu tenho tanta vontade de entender aquelas coisas que tem na Bíblia, né? E ler como um curioso. Ninguém aqui deve estar por isso, né? Estudando a Bíblia. Como um curioso só. Então, e aí, eu acredito que tem que partir da nossa experiência. Eu não consigo ler a Bíblia só para mim, né? Então, quando eu me junto com um grupo, aqui tem algumas pessoas do CEBI, o João Paulo também é do CEBI, tá? Ele não é só da Paulus, não, tá? Inclusive, ele está fazendo pós-graduação da Barra lá na Este, porque ele também acredita nisso que a gente falou. Precisa trabalhar com a juventude, a Bíblia, mas precisa saber também e aprofundar, né? E não fala só para um ou separado. Fala para nós todos de acordo com a nossa realidade. Eu acho que a gente vai ter que ir fazendo a experiência. O bom mesmo é estar em grupos que fazem essa experiência. É fazer junto, eu acho. Né? Você ter um grupo que faz essa experiência junto com você. Que reza a partir do texto. Tá? Direitos humanos. Bom, aí é aquela questão, né? Como é que a gente aborda... Basta ler um pouquinho das coisas da internet aí, que a gente vai ficando transtornado com os absurdos que se escuta hoje sobre direitos humanos. Né? Então, eu até outro dia coloquei uma coisa que a gente põe lá naquelas coisas do Facebook, eu sou da turma dos direitos humanos. Né? Porque, assim, tá aquela coisa. Não, você, por exemplo, se eu questiono a morte da Marielle Franco no Rio de Janeiro, a execução, as pessoas dizem, esse povo dos direitos humanos que defende, não é? Aí começa a entrar, o que é povo dos direitos humanos? Afinal de contas, o que são direitos humanos? Né? Não fomos nós que inventamos direitos humanos. Direitos humanos vêm num processo histórico de longa data, né? Em algum momento da história se chegou a essa importante definição. Há alguns direitos que têm que servir para todas as pessoas. São direitos humanos. Todos os seres humanos têm direito a. Basta a gente ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pois é, Lina. Sim, por quê? Porque nós vamos entrar nas interpretações. Né? Então, para mim, né, gente, estou dando assim minha opinião, ele fez a pergunta, como que a gente vai lidar com a Bíblia e essa questão? Primeiro conhecendo o que seja os direitos humanos. Primeira coisa, conhecer a declaração, a legislação brasileira também, e o que defende os direitos humanos. É humano, é para todos, não é só para um grupo. Depois a gente conhecer o que se faz com isso, você está dizendo, não funciona. Isso. Aí é saber como que isso está sendo praticado. E depois é dizer, a Bíblia é um livro judaico-cristão, né? Aqui no primeiro momento a leitura é judaico-cristã. Mas também muitos irmãos de outras denominações e experiências religiosas têm princípios também que são muito próximos do que a Bíblia também defende. Tem coisa na Bíblia que não é dos direitos humanos? Tem, porque nós estamos falando de uma prática de milênios atrás, que não tinha essa concepção. Então, você encontra práticas violentas, encontra práticas discriminatórias, mas não é esta mensagem que a gente quer que seja a mensagem da Bíblia, a partir do próprio Jesus e do que ele fez. Então, como é que a gente trabalha? Eu acho que tem que, com respeito, né, a gente ir abordando essas temáticas com os nossos grupos. Porque nós precisamos crescer nessa questão. Porque está dentro das igrejas essas visões diferenciadas. Né?
O mesmo exemplo que eu dei para ele quando falou dos problemas sociais que emergem. Todos os temas são possíveis de serem abordados. Todos. E me parece, aqui, minha opinião, é que esta temática dos direitos humanos, elas são urgentes. Nós precisamos colocar na roda, no grupo, porque a gente está indo por um caminho muito perigoso de intolerâncias, de desrespeito, né? Então, acho que... Muito bem. Nós temos um pouquinho só de tempo, então vamos fazer mais uma rodada. Eu gostaria que as perguntas fossem bem objetivas. Eu sei que a discussão aqui permitiria mais uma hora de perguntas e debate. Mas para aproveitarmos ainda esse tempo que temos, eu gostaria que você fizesse os que vão perguntar bem rapidinho para a gente terminar esse momento, tá? Aqui, tem mais alguém que vai compor essa rodada de perguntas? 2, 3. Aí, bem objetivamente, tá, gente? Por favor. Eu acho que nem é uma pergunta, é só uma contribuição. Com relação à temática dos direitos humanos, se nós entendemos que a vida começa, o ponto de partida é a vida, chegar até a vida, então defender os direitos humanos é reconhecimento da dignidade que todos nós somos iguais, e dignidade, a Constituição diz isso, e aí queira ou não queira, eu tenho que aceitar que o outro, eu não posso negar enquanto alteridade. Então, existe o Plano Nacional de Educação, o Programa Nacional de Direitos Humanos, o Plano Nacional de Educação em Amparo dos Direitos Humanos e as diretrizes nacionais para a educação em amparo dos direitos humanos, que devem ser incluídos em todos os espaços dos currículos, desde a educação infantil até a pós, né, as pesquisas em todas as áreas de conhecimento e nos espaços de educação não formal. Então, a questão, assim, o encaminhamento que eu gostaria é que a temática da educação em amparo dos direitos humanos e os direitos humanos seja a temática da CEBI a partir de você ter uma avaliação, porque isso já é, o Brasil assinou todas as normas, todos os acordos, em todas as sessões históricas, e assim, é de direito, todos nós temos esse direito de ter acesso a esses conhecimentos, o Brasil signatário de outros fatos. Ontem mesmo, só resumindo rapidinho, estive numa capacitação que tinha mais de 50 pessoas, mas isso acontece em todos os lugares, todos os espaços que eu tenho ido. Eu faço a mesma pergunta. Quem aqui conhece, quem leu, tinha quase 50 pessoas, 3. Então, a declaração tem 70 anos. Se em 70 anos nós não conhecemos a Carta de Princípios que fundamentou, embasou e para que todos os países que de si mesmo, que não estou cumprindo, mas que iria promover os direitos humanos e a educação como direito também que está nucleado na educação. Então, o CEBI, a própria líder, está lá nos particulares, né, agora da formação do teórico, a temática dos direitos humanos, os fundamentos dos princípios de todas as constituições e da educação dos direitos humanos precisa ser, eu acho que tem que ser urgente mesmo, é parte integrante do estudo da vida. Porque assim eu vou reconhecer que o outro e os outros e as outras, porque quando eu falo do hétero e do homo, eu não posso falar de direitos humanos dentro das igrejas. Tem igreja que é melhor você nem falar, porque não tem espaço. Porque o hétero pode adotar uma criança, mas o homo não. Mas a perspectiva do direito pode. E aí ele não quer nem aceitar enquanto ir na perspectiva do direito. E se a gente fala disso, a gente também é negado, sabe? Sim. Então é urgente. Pergunta bem objetiva. Obrigada. Não. Aqui depois lá. Obrigada pela exposição. Eu gostaria de saber, assim, em que momento surge esse método? Se você poderia falar um pouco da vida, de como surgiu, quando e qual a intenção desse método. No começo da palestra, ela explicou que o trabalho que eu estava no livro é um trabalho para os pobres. Ele fez a citação, inclusive, que tinha música, tinha regime. No decorrer da palestra, citou Vitória como uma capital mais violenta. Então, assim, que a leitura está na mão das pessoas. Então, se dá o
estava orando no monte e desceu uns 30 traficantes negros. Não tinha brancos, só tinha negros. E naquele momento eles largaram armas no monte fora pra gente, porque a gente vai resolver um problema ali embaixo. E vai deixar de orar. E vai. Então, assim, mas que na concepção da leitura, assim, a leitura bíblica que eles fazem, é que 1.000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, não seria e qual foi o resultado? Mas 3 jovens negros morreram naquela incursão, não sei se foi deles, mas naquele momento que eles desceram, receberam oração, guardaram as armas, respeito aos irmãos que estavam orando, e foram fazer o trabalho. 3 jovens negros morreram. Então, assim, a partir do momento que a leitura ela é igual com os direitos humanos, se o gay for lei, vai ler que está tendo perspectiva, com direito, tá? Eu vou explicar. Que a concepção de família, às vezes o cara está separado e quer falar mal do gay. É complicado isso, concepção de família. Mas, nessa leitura, onde as pessoas têm essa liberdade, como é que vai abordar essa situação de quem desce armado, entendeu? E faz uma vítima negra, também, os negros fazendo vítimas negras? Como é que a gente vai abordar essa situação, já que a leitura já está no deles, e já está no grupo deles? Assim vai ser bem rapidinho, né, por causa do tempo, então nós não vamos dar conta de aprofundar, mas só para dizer. Maria Helena, assim, não vou nem comentar, eu acho que o que você comentou já é muito bom e isso mesmo, nós temos que retomar a questão dos direitos humanos, que às vezes a gente achou que já estava dada, né? 70 anos, não está não. Todas as instituições temos que retomar, de fato, essa discussão, porque a situação está séria. O CEBI, ele está fazendo 40 anos, então ele é bem novinho. Né? O CEBI, a gente fala que foi quem organizou essa forma de fazer leitura popular da Bíblia. Então, você põe aí isso com 40 anos de existência. Só que a gente sabe que não começou com o CEBI. Né? Muitas pessoas fizeram esses processos em comunidades, em vários lugares, especialmente, né, no Brasil, na América Latina, e isso já possibilitado por processos anteriores ainda, de teóricos, estudiosos, né? O próprio Lutero é alguém que a gente não pode esquecer, no processo de fazer com que a Bíblia chegasse na língua das pessoas e a própria língua. Então, é longo o processo. Mas o CEBI, ele organiza esta forma, inclusive se organiza como grupo, publica livros há 40 anos, no Brasil. E desde aqui do Brasil começou a levar para outros países da América Latina. Hoje a gente vai à África, África do Sul, Moçambique, Angola, fazendo também esses processos. E também a Europa está aberta para isso. Suíça, muito forte. Suíça, né? Holanda. Alemanha. Então, a gente tem feito o intercâmbio, fazendo, claro, a partir dos contextos de Europa, né? Que é tudo diferente. Mas a gente diz, então, quando fala no CEBI, que a gente tem 40 anos de leitura popular da Bíblia. Não pegando isso só para nós, né? Então, a gente tem que trazer todos os que antecederam o processo para chegar a ser esse grupo hoje organizado no Brasil inteiro, com muitas publicações e uma história de contato com as comunidades. Tá? E aí, difícil, né? Porque nós não estamos dizendo também que a Bíblia vai resolver os problemas sociais todos. Então, você está trazendo uma problemática grave do tráfico nas nossas periferias e em todos os outros lugares, né? Na periferia a gente diz que está, mas a gente sabe que ele está em todos os lugares. E que, claro, ali tem negros e pobres entrando nesse mundo, né? Que o tráfico provoca também de subsistência, de ganhar dinheiro. Eu, se tivesse tempo, falaria da minha experiência, 20 e poucos anos numa comunidade da periferia de Vitória, que você vê o menino que entra na escola com 6 anos, com 14 ele está morto pela polícia, porque fez o caminho, é seu aluno, passou pela sua mão, então, né, a gente também avalia esse lugar da educação, das políticas públicas e também da religião. Tem religião, várias manifestações religiosas nos morros.
mas a religião não dá conta de superar, de transformar a vida de todas aquelas pessoas. Dá para fazer leitura popular da Bíblia ali? Dá. A gente tem que ter coragem, né? A primeira coisa é você estar lá, né, junto. E às vezes ouvir coisas, dizer, mas como que a gente vai falar da Bíblia, de Deus, da libertação, e você está do lado de alguém que pratica, né, uma violência, ou que está no tráfico? Então, como é que a gente vai dialogar com esses grupos? Não quer dizer também que a gente vai dizer porque é pobre, porque é negro, está correto nas suas posturas. Não passa por aí. Passa por pensar na vida. Se é a vida, o direito à vida de todas as pessoas. Agora, claro que nós não vamos fazer uma análise simplista de que porque é pobre, está no morro, é traficante, né? Comete violência, não é assim. Por isso que a vida é o nosso chão, é o principal, o nosso lugar de análise. E provavelmente tem muito menos pessoas fazendo leitura popular da Bíblia nesses locais, por causa da violência, de tudo que nos acarreta você assumir essa postura. Nós teremos a próxima tarde teológica, o mês que vem, no dia 3 de maio, com o Davi Lago. O professor pastor Davi Lago vai estar aqui, inclusive lançando um livro chamado Brasil Polifônico. Daqui a pouco vocês terão mais informações sobre isso. Quero agradecer muito. Dá licença. Eu queria lembrar um importante seminário que vai acontecer em agosto. Em agosto, nós vamos ter o primeiro seminário do RGV, Religião, Gênero e Violência. E à noite nós temos uma parceria também, né? Nós aqui vamos trazer para Vitória, vai estar conosco a Ivone Gebara. A Ivone Gebara hoje é uma das teólogas, assim, ela está no mesmo patamar que o Leonardo Boff. E a gente quer lembrar, então isso vai ser dia 31 de agosto, nós vamos ter de manhã, o professor José Adriano e eu estamos organizando as palestras, à tarde vai ter comunicação e à noite nós vamos ter essa palestra. E depois continua. Depois no 1 e no 2 ela vai dar um curso, todo fim de semana ela vai estar conosco fazendo um aprofundamento. Quero agradecer a todas e todos que estiveram aqui conosco, agradecer a professora Maria de Fátima pela belíssima participação, espero que seja a primeira de muitas outras oportunidades, muitos outros encontros aqui em nossa instituição, tá bom? Vamos agradecer com uma salva de palmas.